Shiro era um assalariado comum no Japão moderno, vivendo uma vida sem alma onde tinha a mesma rotina todos os dias, sempre ansiando por mais. Todas as manhãs, ele acordava e pegava um ônibus para o escritório, trabalhava até tarde da noite antes de voltar para seu apartamento imundo, onde passava o resto do tempo assistindo à degradação mental do TikTok. Ele sempre quis mais da vida, e seus desejos finalmente se tornaram realidade. Quando, numa noite, ele acorda e se encontra em um vazio branco sem nada para ver. Seus olhos logo se ajustam e ele descobre que está sentado em frente a um ídolo do K-pop de cabelos brancos que afirma ser o próprio Deus. Shiro não é uma garota de 13 anos, então ele senta lá, sem se impressionar, perguntando exatamente onde está. O Deus do K-pop revela que Shiro havia morrido e está atualmente em um limbo onde sua alma está prestes a desaparecer para sempre. Mas Deus está disposto a lhe dar uma opção. Deus revela que pode enviá-lo para um mundo de fantasia diferente chamado Matthews, se ele quiser, onde ele pode reviver sua vida como qualquer pessoa que desejar. Isso imediatamente chama a atenção de Shiro, que sentiu que era um sonho realizado. O Deus imediatamente pega uma prancheta e começa a anotar as habilidades especiais que ele integraria em Shiro. E logo o tempo se esgota e Shiro é enviado para o mundo de fantasia de Matthews. Quando Shiro acorda novamente, ele se encontra no meio de uma floresta e fica radiante com a perspectiva de ter uma segunda chance na vida. Ele imediatamente se levanta e começa a explorar o mundo e logo encontra o caminho para sair da floresta, onde avista uma pequena aldeia à distância. Ele imediatamente quer conferir as coisas legais que poderia encontrar lá, mas decide que se aparecer sem dinheiro, as pessoas vão achar que ele é suspeito e nem vão lhe dar nada para comer. De repente, ele se lembra de Deus lhe dizendo que teria habilidades de exploração aprimoradas, que poderia usar para encontrar itens caros e ingredientes para vendê-los por uma boa quantia. Ele se levanta confiantemente com o bastão nas mãos e grita para ativar a magia, apenas para perceber que nada aconteceu. Isso o assusta enquanto ele se pergunta se o Deus apenas o enganou. Mas logo ele descobre que simplesmente não estava usando a palavra correta para isso. Quando ele usa a palavra procurar, a magia de exploração se ativa, mostrando imediatamente a localização de cada item colecionável na floresta. Ele percebe que essa habilidade é realmente útil e então tenta usar outra de suas habilidades, que lhe permite obter mais informações sobre aquele item específico. Ele tenta uma combinação de palavras quando finalmente a palavra scan o ajuda a ativar suas habilidades e ele consegue obter mais informações sobre o tipo de coisas que ele poderia coletar. Assim como você em um buffet, Shiro pega tudo o que consegue e analisa seus níveis antes de colocar tudo em sua bolsa lateral, que também é mágica e permite que ele armazene o máximo de coisas possível sem nenhuma taxa de assinatura suspeita. Com todos os materiais reunidos com segurança em sua bolsa, ele decide se dirigir à aldeia. Quando o sol começa a se pôr no horizonte, Shiro finalmente chega ao portão principal da aldeia, que estava sendo guardado por um único guarda. Shiro cumprimenta o homem, o que o acorda do sono, e descobre que as pessoas desta vila são todos reis pequenos, tornando Shiro o cara mais alto aqui, o que significa muito para ele. O guarda pergunta se Shiro é um espadachim ou um cavaleiro, mas fica surpreso ao saber que Shiro é principalmente um coletor, o que não é muito comum neste mundo. O guarda abre a porta para Shiro e lhe diz para encontrar a loja principal no centro da aldeia, que geralmente lida com coisas assim. Shiro entra na pacífica aldeia e começa a se mover pelo caminho largo, onde muitos aldeões o observavam de longe, perguntando-se quem era esse novo estranho. Shiro, no entanto, dirige-se rapidamente para a loja principal e entra na loja escura. O homem atrás do balcão o cumprimenta calorosamente e pergunta o que exatamente ele quer vender. Shiro tira uma pedra oval lisa, que o comerciante pega e imediatamente reconhece como cocô de tamanduá. Ele afirma que nunca viu um espécime tão perfeito e diz a Shiro que adoraria comprá-lo dele por 5 moedas de prata. Ele percebe que 5 moedas de prata são basicamente $350, o que é mais dinheiro do que a maioria de vocês verá na vida. Ele imediatamente concorda com o acordo, o que deixa o comerciante muito feliz enquanto ele continua esfregando o rosto. O comerciante pergunta se Shiro tem mais alguma coisa para vender e Shiro imediatamente coloca todas as coisas que ele acumulou na floresta. O comerciante fica absolutamente atônito ao ver tantos itens de tão alta qualidade e pergunta a Shiro por que ele viria a uma pequena vila como esta para vender itens tão incríveis que poderiam lhe render muito dinheiro em qualquer grande cidade. Shiro imediatamente mente que ele é apenas um viajante que tem coletado coisas e viajado para diferentes partes do país. O comerciante reconhece seu talento e lhe dá um trabalho para coletar algumas gemas valiosas das montanhas geladas nas proximidades, onde ele também pode encontrar alguns monstros. Shiro não tinha certeza se queria aceitar uma missão como essa agora. Mas o comerciante promete pagar 20 mil pelas gemas, o que o deixa sem opções a não ser aceitar. Com isso,
ele se despede do comerciante e perambula pela aldeia, finalmente encontrando uma pousada para si. Nesse momento, há uma batida na porta e uma jovem entra no quarto com uma banheira cheia de água para ele se lavar. Shirou, no entanto, sempre tomou banhos de chuveiro e pergunta o que diabos ele deve fazer com isso. A garota diz a ele que ele está fedido e precisa se lavar com uma toalha úmida para se limpar. Mas Shirou pergunta se eles têm um chuveiro em vez disso. A garota fica confusa com isso e diz a Shirou que eles não têm tais coisas, já que apenas os nobres podem tomar um banho adequado, enquanto o resto deve se limpar com água e uma toalha. Shirou não consegue acreditar que algo tão básico como um banho é restrito aos plebeus. Mas a garota lhe diz que existem alguns magos que são capazes de realizar magia e dar banhos em outras pessoas em troca de dinheiro. Essa informação dá a Shirou uma ideia repentina e ele empurra a garota para fora do quarto depois de lhe entregar o dinheiro com uma gorjeta. Depois de fechar a porta, Shiro começa a praticar seus feitiços e finalmente consegue usar um feitiço que o transforma em um dobrador de água, permitindo-lhe tomar o banho tão necessário. Finalmente, depois de se refrescar, ele se deita na cama de exaustão, ainda sentindo falta de seus banhos, mas decide dormir para poder começar o dia cedo. Na manhã seguinte, ele acorda ao amanhecer e se dirige para a floresta, procurando todo tipo de coisas para coletar. Enquanto procura por alguns cogumelos, ele logo avista uma marca estranha vindo de um dos arbustos. Então, ele vai investigar e acaba encontrando um cadáver em decomposição no chão. Ele leva um susto e cai de cara no chão antes de recuperar o fôlego e dar uma olhada melhor. Ele descobre que esse cara era um membro do núcleo de segurança que deve ter morrido lutando contra alguns monstros. Ele se pergunta se deve apenas deixar a área, mas decide o contrário. Ele pega o corpo e o enterra profundamente no chão antes de colocar sua espada como uma lápide para a sepultura do homem caído. Com isso resolvido, ele decide preparar o jantar. E como o sol já estava se pondo, ele primeiro cria uma barreira mágica ao seu redor e depois se senta no chão antes de colocar uma panela sobre o fogo aberto. Como ele não é um sanduíche de idiota, ele decide fazer seu próprio jantar com alguns vegetais verdes selvagens que encontrou e um pouco de carne que tinha. Ele faz um ensopado com os ingredientes, que acaba sendo super saboroso, terminando a noite em grande estilo. Na manhã seguinte, ele se dirige à floresta assombrada, que está completamente cheia de árvores mortas e névoa, tornando difícil ver mesmo durante o dia. Ele usa sua magia de luz para ver e entra na floresta, sabendo que este lugar é conhecido por ter muitos monstros. Mas, pelo que ele pode ver, não há nada vivo presente dentro da floresta. Ele começa a coletar qualquer coisa de valor. E logo ele termina com o lugar e decide sair. Ele avista a luz na saída e corre em direção a ela, sem saber que estava correndo diretamente para uma borda perigosa. Ele acaba caindo na caverna e certamente teria morrido se não fosse por seu pensamento rápido, pois ele usa magia de voo para recuperar o controle e começa a flutuar no ar. Ele toca o chão suavemente e solta um suspiro de alívio. Percebendo quão perto ele chegou da morte, decidindo levar as coisas mais a sério e ser mais cuidadoso a partir de agora, ele novamente usa sua magia de luz dentro da caverna. E para sua surpresa, a área está cheia de diferentes tipos de minérios. Ele rapidamente pega um pequeno martelo e começa a trabalhar, talhando os minérios das rochas ao redor, logo enchendo sua bolsa com uma quantidade considerável. Ele nota outro minério à distância, então, ele rapidamente usa sua magia de bola de fogo para explodir a rocha e conseguir o minério mais rápido. Para sua alegria, esse minério acaba sendo o minério de Misreal que o comerciante queria. Então ele rapidamente coloca no bolso, mas decide entrar mais fundo mesmo depois de outro terremoto. Depois de um tempo, ele nota uma luz azul vindo do final do túnel. Então ele o segue, apenas para encontrar uma abertura com um lago mais azul que ele já viu no meio dela. Ele desce rapidamente as rochas para examinar o lago, que acaba sendo água mágica de nível SS. Esta é, de longe, a coisa mais legal que ele encontrou até agora. Então ele imediatamente decide que deve levar um pouco de volta com ele. Mas ele começa a se perguntar se tem uma cantina grande o suficiente para segurar água e se ela começaria a vazar. Antes que ele pudesse decidir qualquer coisa, um enorme dragão negro emerge das profundezas, espirrando água por toda parte e encharcando Shirou também. Enquanto ele grita, perguntando quem o acordou de seu profundo sono. Shirou já viu o suficiente, porém, e nem se mexe antes de voltar ao seu estado padrão como um assalariado sem alma que sempre se curvava para cada pessoa em sua vida. Ele se curva para o dragão, pedindo desculpas por entrar em seu covil. Mas o dragão acha isso hilário, pois nunca viu um homem com tanta coragem e pergunta quem exatamente ele é. Shirou responde que ele é um humano normal, o que o dragão se recusa a acreditar,
pois pode sentir uma enorme quantidade de energia mágica fluindo através de Shirou, que é quase equivalente à energia mágica do próprio dragão. O dragão pergunta a Shirou se ele poderia ajudá-lo, já que apenas alguém com uma quantidade incrível de magia poderia ajudá-lo na situação em que ele está preso. Ele afirma que tem um ovo que não está chocando, mesmo depois de muito tempo, e pergunta se Shirou poderia ajudá-lo com isso. Ele afirma que não vai pedir que ele faça isso de graça e simplesmente toca na água de onde emergem dezenas de enormes minérios de misreio. Shirou imediatamente concorda com o arranjo. Então o dragão pega um ovo negro e o lança em direção a Shirou. Shirou pega o ovo, tentando ouvir um batimento cardíaco antes de se perguntar o que exatamente ele deveria fazer com ele. De repente, ele se lembra de que os ovos devem ser quentes. Então, ele usa sua magia de calor para infundir calor na casca, que de repente começa a sugar a energia de Shirou, fazendo-se perguntar se era uma farsa e se ele está prestes a morrer. Ele desmaia e se encontra cercado por água morna, onde outro deus do K-pop com cabelo preto aparece, afirmando que Shirou começou a fazer algo que está perturbando o fluxo deste mundo. Shirou pergunta se ele está morto, mas o deus responde que ainda não. E com isso, Shirou volta aos sentidos, acordando na escuridão. Ele usa sua magia de luz apenas para descobrir que o dragãozinho conseguiu sair da casca. O dragão parece radiante enquanto o dragãozinho encontra seu equilíbrio no chão. O dragão agradece a Shirou pela ajuda e pede que ele lhe dê um nome. Como um idiota, Shirou decide chamar o dragão Bebê de B. Depois disso, o dragão surpreende completamente Shirou ao dizer que, a partir de agora, ele vai ficar com Shirou. Shirou não consegue acreditar que algo tão incrivelmente raro e belo poderia estar ligado a ele. Mas o grande dragão negro lhe diz que ele já é super forte e certamente pode proteger o bebê. Com isso, o dragão desaparece sob a superfície da água, deixando Shirou e Bi para continuarem sua jornada juntos. Shirou e Bi logo sair da caverna, e já é noite nessa hora. B começa a voar feliz porque é a primeira vez que vê o mundo exterior e Shirou percebe que vai escurecer em breve. Ele decide montar acampamento nas proximidades e então enche um copo com a água mágica do lago. O antigo dragão usou sua magia para conectar a bolsa mágica de Shirou ao lago porque a água mágica é absolutamente necessária para o crescimento de Bi. Ela rapidamente termina um copo e então pede outro, e Shirou lhe serve uma recarga. No entanto, Bi gentilmente lhe entrega porque ela quer que ele beba água nutritiva e também seja feliz. Depois disso, Shirou usa algumas pedras mágicas para criar uma barreira, pulando a complicação de falar os feitiços completos em voz alta. Ele sabe que as pedras mágicas são realmente raras neste mundo depois de ler um livro que comprou de Shakespeare. Mas isso não é um problema para ele porque ele pode criar pedras mágicas facilmente. Ele concentra magia de calor em sua palma e cria uma pedra mágica que gera uma chama controlada para cozinhar alimentos. Com o fogo aceso, Shirou começa a preparar um ensopado de carne e Bi começa a babar incontrolavelmente ao vê-lo. Shirou acha que ela deve conseguir digerir um pouco do ensopado e serve-lhe uma tigela. Ele avisa que está muito quente, mas Bi engole rapidamente e queima a língua, o que é bastante patético para um dragão. Shirou tem que soprar na sopa para esfriá-la o suficiente para que ela possa beber, e ela bebe até ficar cheia e exausta. Shirou a acha realmente fofa, mas então ele pergunta se ela não sente falta do pai dela. Bi imediatamente pula para abraçá-lo e dizer que está feliz por estar com ele. Shirou verifica suas estatísticas e descobre que ela já está no rank B e tem alguns talentos impressionantes. Ele fica chocado ao ler isso, mas pensa que, não importa o quão forte ela seja, Bi ainda é uma criança e precisa de um adulto para guiá-la. Ele começa a dizer a ela que, mesmo que ela seja mais forte do que ele, ela não deve fazer nada imprudente e deve ouvi-lo. Mas o dragãozinho está com muito sono. E ela começa a roncar no meio da palestra. Ao vê-la dormir, Shirou pensa que ele conseguiu uma parceira fofa, mas não no sentido que pediu ao deus do K-pop e se pergunta se o deus fez isso de propósito. Na manhã seguinte, Shirou sobe o penhasco de onde caiu ontem e chega à floresta. Para sua surpresa, a floresta parece completamente diferente e ele pensa que deve ser uma das coisas peculiares que acontecem neste mundo. Enquanto Bi começa a explorar a área próxima, Shirou decide procurar itens úteis e encontra um monte de novas ervas. De repente, ele sente uma estranha formigação e, no momento seguinte, Bi vem voando em sua direção, visivelmente assustada com algo. Shirou imediatamente procura por monstros nas proximidades e um monte de marcadores aparece no radar. Isso é surpreendente porque ele não encontrou nenhum monstro no dia anterior e se pergunta se seu mau cheiro que repelia os monstros foi lavado. Ele não tem medo de lutar contra os monstros porque pode conseguir alguns materiais bons depois de derrotá-los. No entanto, o perigo não está apenas na floresta e logo um falcão de rocha de classificação se aparece atrás dele.
Bi está aterrorizado com a criatura de aparência feroz, mas Shirou a acha fofa em comparação com o dragão antigo. Enquanto ele lê a descrição do monstro, descobre que sua carne é saborosa e isso é suficiente para ele caçar o monstro. Ele primeiro cria um escudo e depois dispara espinhos de gelo na águia de pedra, derrubando-a instantaneamente. Shirou está feliz por ter conseguido um ingrediente, mas então ele aponta para os monstros que vêm da floresta. Ele se vira e encontra lobos com serpentes como caudas e decide enfrentá-los em combate corpo a corpo. Ele lança feitiços de encantamento para tornar seu corpo mais leve e rápido. Então, quando o primeiro lobo o ataca, ele desvia pulando alto no ar. Ele então torna seu corpo ultra duro com magia e desferiu um chute na cabeça do primeiro lobo, imediatamente derrotando. Os outros lobos o atacam, mas Shirou é rápido demais para eles. Ele desvia dos ataques deles e os derruba com chutes poderosos e rápidos. Shirou coleta a carne de todos os monstros, mas logo depois disso, ele avista mais monstros vindo da floresta. Ele está irritado agora porque não pode continuar lutando para sempre. Então, ela decide ajudá-lo. Ela tenta voar enquanto carrega e Shirou acha que ela não consegue. No entanto, Bi usa seu poder feminino para levantá-lo e Shirou decide ajudá-la reduzindo seu peso. Ele lança um feitiço para se tornar mais leve, mas não esperava isso e de repente dispara para o alto no céu. Shirou entra em pânico e diz a ela que ela está voando muito alto e a abelha, surpresa, o solta. Shirou começa a gritar enquanto cai no chão, mas as árvores atuam como um colchão e ele pousa em segurança. Bi voa atrás dele e começa a lamber seu rosto, e Shirou está levemente irritado com ela. Ao se levantar, ele percebe que saíram da floresta porque Bi era mais rápida que um caça. Ele agradece por ela ter ajudado e pede que contenha um pouco seu poder na próxima vez, porque ele é muito mais frágil do que ela. Mas B não entende aquelas palavras complicadas e o abraça apertado, quebrando algumas costelas. Depois disso, eles retomam a jornada para a aldeia e Shirou começa a agitar um galho que encontrou em sua mochila. Ele diz a Bi que é o galho do lendário Treedris que se diz incorporar o próprio mundo, mas que atualmente está adormecido. Bem, Bi sabe como acordar o galho adormecido, e ela solta uma nuvem de gás fedido que transforma o pequeno galho em um bastão. Shirou fica chocado ao ver isso e se pergunta se um coletor como ele pode até mesmo usar um bastão. Ele não quer que as pessoas pensem que ele é um mago comum ou algo assim, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve um rugido alto. Shirou imediatamente fica alerta e pronto para lutar. Mas ela voa na direção do rugido, fazendo-se preocupar com ela. Shirou a segue e a encontra circulando uma árvore. Assim que ele chega à árvore, encontra uma elfa esfarrapada e exausta e pergunta se ela foi atacada pelo monstro. A elfa recusa e, de repente, seu estômago emite um som alto e rugido que fez Shirou entrar em pânico. A elfa lhe diz que não come nada há 3 dias, e Shirou não consegue acreditar que o rugido aterrorizante está vindo de seu estômago. Ela pede água, e ele imediatamente lhe entrega sua garrafa, que ela esvazia de uma vez. A água faz sentir-se melhor, mas não faz nada para aliviar sua fome, e Shirou começa a procurar uma lancheira que ele trouxe. Ele oferece a lancheira à elfa, que a devora avidamente e então dispara um hipra-raio de alegria, dizendo que a comida é tão deliciosa que ela sente como se estivesse indo para o céu. Shirou fica surpreso porque nunca pensou que os elfos poderiam se comportar de maneira tão não civilizada. Mas ele lhe diz que a comida está boa só porque ela está faminta há 3 dias. Ele então pergunta como ela pôde ficar sem comida tão rapidamente quando há uma vila não tão longe de sua localização. Ela fica desconfortável com a pergunta e então Shirou começa a provocá-la, dizendo que até mesmo novatos que não sabem nada carregam uma lancheira com eles nas jornadas. A elfa fica irritada e se aproxima para discutir com ele. Mas Shirou imediatamente recua porque ela fede. Este racista com toque diz que achava que os elfos cheiravam a hortelã e morangos, mas ela cheira a esterco fresco. A elfa fica irritada com ele e diz que não pôde se limpar porque teve que acampar por muitos dias. Ela se prepara para sair rapidamente depois disso, agradecendo a Shirou pela comida, mas dizendo a ele que é gay zombar de alguém que acabaram de conhecer. Ela sai correndo com isso e Shirou fica decepcionado após seu primeiro encontro com uma elfa. De qualquer forma, ele volta a coletar materiais e depois sai da floresta. B avista uma carruagem vindo em sua direção de mais de 1 quilômetro de distância, e Shirou fica realmente impressionado com isso. Logo, a carruagem chega perto o suficiente, e Shirou fica impressionado ao ver um unicórnio puxando-a. O comerciante que dirige a carruagem também fica surpreso ao vê-lo e pergunta o que ele está fazendo ali. Shirou diz a ele que está indo para a aldeia Torme a pé e a família do comerciante espreita para fora da carruagem para ver quem está lá fora. O homem olha para o bastão de Shirou e pergunta se ele é um mago ou algo assim,
e ele responde nervosamente que é apenas um coletor. Isso é ainda mais impressionante porque especialistas em coleta são bastante raros neste mundo. O homem então convida Shirou para andar com eles, porque também estão indo para a vila de Torme. Ele pergunta se será aceitável para alguém tão alto e pesado quanto ele andar na carruagem, mas o homem não tem problema nenhum com isso. Shirou aceita a oferta e entra na carruagem, descobrindo que as crianças acham engraçado porque ele é extremamente alto. Enquanto Shirou agradece a família por lhe darem uma carona, eles lhe dizem que não é nada demais porque as pessoas nesta região sempre se ajudam. Eles são realmente amigáveis com ele e Shirou sente que eles confiam demais para o próprio bem. Ele pergunta o que eles fariam se ele fosse um bandido e então tenta assustar as crianças. Mas o menino lhe diz que ele não pode ser um bandido porque o sino não tocou. Shirou não entende, então a mulher lhe mostra um sino com um cristal mágico dentro que toca quando uma pessoa mais está por perto. Shirou fica impressionado com essa ideia e acha que também pode fazer o cristal mágico ele mesmo. Ele de repente se lembra de que não se apresentou, então conta à família sobre si mesmo, e eles também se apresentam. O homem que dirige a carruagem é Palum. Sua esposa se chama Elisa e seus filhos se chamam Yuna e Caim. Enquanto eles estão trocando cumprimentos, Bi de repente começa a fazer barulhos e as crianças percebem que o som vem das costas de Shirou. Eles estão ansiosos para ver o que ele está escondendo sob o casaco e Shirou fica nervoso, dizendo que é um monstro raro, então eles podem ficar chocados ao vê-lo. Elisa diz a ele que não é grande coisa porque os aventureiros geralmente têm monstros os acompanhando. Esta declaração dá a Shirou a confiança para soltar Bi, mas apenas depois de avisá-la para não morder ninguém. As crianças ficam encantadas com a fofura da Bi, mas os pais ficam surpresos porque dragões são monstros bastante raros. Palum pergunta a Shirou se ele é um cavaleiro dragão, já que ele tem um dragão de estimação, e ele explica que encontrou um ovo de dragão por acaso e o chocou, mas isso é ainda mais surpreendente para Palum e Elisa. Eles dizem que cavaleiros dragão são realmente difíceis de ver e dragões são ainda mais raros. Shirou fica curioso sobre os cavaleiros dragão agora e, com base no anime que viu na vida passada, ele acha que eles devem ser uns verdadeiros badas. Logo a noite chega e a família decide montar acampamento. Shirou cria luz e depois coloca pedras mágicas ao redor do acampamento para criar uma barreira. Ele diz a todos que as pedras mágicas manterão os monstros afastados, mas se algo acontecer, Bi os alertará. A família deposita toda a sua confiança em Bi em vez de Shirou e as pedras mágicas, e ele fica discretamente desapontado. Depois disso, Elisa se prepara para fazer o jantar, mas Shirou pede para que ela o deixe cozinhar em vez disso. Ele tira os utensílios de cozinha e os ingredientes de sua bolsa mágica, o que é mais uma surpresa para a família. Ele então prepara comida com os ingredientes que encontrou hoje, e todos ficam maravilhados com o sabor. Palum até começa a chorar porque estava entediado até a morte de tanto comer carne seca todos os dias da jornada. Ele diz que Shirou é certamente um mágico e que ele é o mágico do sabor. Todos começam a rir disso e depois cantam e dançam antes de dormir. Esta é uma nova experiência para Shirou, que costumava jantar sozinho na terra, e ele sente que ter companhia enquanto come é algo realmente maravilhoso. Quando a aurora rompe, Palum já está trabalhando, limpando as rédeas e a carruagem, enquanto as crianças permanecem em seu mundo de sonhos com Bi aconchegada entre elas. Shirou já está de pé e à disposição, sentado no chão, passando o tempo enquanto limpa suas tesouras até brilharem. Elisa também sai da carruagem depois de arrumar tudo e cumprimenta Shirou, afirmando que quem cuida bem de suas ferramentas se torna um bom aventureiro. Shirou percebe que ultimamente tem realmente gostado da vida e, embora tenha conseguido a classe de coletor por pura sorte, talvez ele seja naturalmente bom nisso. Logo, eles se preparam para continuar sua jornada. Mas desta vez, Shirou pergunta se pode pegar as rédeas por um tempo, e Palum concorda alegremente. Logo, ele se sentou no banco da frente ao lado de Palum, e eles continuaram avançando sem nenhum problema. O unicórnio parece ser uma besta muito inteligente, pois ouve e responde a cada comando de Shirou. Logo, B também acorda completamente e imediatamente voa até Shirou antes de se acomodar perto de suas pernas. Após uma viagem fácil de mais algumas horas, eles finalmente veem o primeiro vislumbre da Vila Tori e logo chegam ao portão da frente. Shirou desce ali mesmo enquanto Palum e sua família agradecem a ele pelo maravilhoso tempo que passaram juntos antes de seguir em frente. O guarda parece saber quem é Palum, pois comenta que Palum sempre traz a primavera consigo. Isso interessa Shirou e ele pergunta ao guarda o que exatamente Palum faz, e o guarda responde que Palum e sua família perseguem as regiões mais quentes, pois ele é um tecelão por profissão. Então, sempre que Palum chega a esta vila, isso significa que a primavera e os verões quentes também estão por perto. De acordo com o guarda,
tem havido menos caça para caçar nessas áreas recentemente, o que fazenda Shirou perceber porque P estava tão feliz com a comida. Ele agradece ao Deus por lhe dar a habilidade de ser um bom coletor, pois ele nunca realmente precisa pensar em encontrar comida ou dinheiro. Um pouco depois, ele entra para se encontrar com o comerciante que lhe atribuiu a missão e lhe mostra todos os despojos que conseguiu. O comerciante passa um bom tempo examinando os itens um por um, mas parece particularmente interessado em uma das pedras. Logo, ele se vira para Shirou, perguntando onde ele encontrou essa rocha em particular, pois não é apenas um minério de mitil, mas sim um minério de mitil mágico. Shirou não tem ideia disso. Mas o comerciante afirma que isso é coisa de lendas. Isso finalmente abala Shiro, que pergunta se é caro, e o comerciante tenta fazê-lo perceber a magnitude dessa descoberta, dizendo-lhe que essa pedra contém uma quantidade imensa de mana concentrada, e que apenas 2 ou 3 pedras seriam suficientes para substituir todas as pedras mágicas deste reino. Shirou fica chocado com isso, mas não quer revelar sua habilidade especial, então ele afirma que o encontrou aleatoriamente. O comerciante não acredita, porém, alegando que mesmo que ele tenha encontrado aleatoriamente, ele definitivamente tem muita habilidade junto com uma boa dose de sorte. Ele diz a Shirou que suas habilidades estão sendo desperdiçadas aqui e que ele deve se mudar para a próxima grande cidade a partir desta vila, conhecida como Belsin. Lá ele encontrará pessoas que realmente têm os recursos para comprar coisas assim e isso também o ajudará a aprender mais sobre este mundo. Ele também sugere que ele se junte a uma guilda que possa fornecer-lhe conhecimento de nível avançado, o que definitivamente o ajudará em aventuras futuras. Mais tarde naquela noite, ele relaxa em seu quarto e começa a pesquisar mais sobre guildas e aventureiros. Percebendo que ser um aventureiro pode realmente ser muito benéfico para ele, mas ele não está com pressa. Ele decide que seu próximo passo seria partir e se juntar a uma guilda. Mas por enquanto, ele vai ficar por perto de Torme por um tempo. Alguns dias se passam durante os quais ele oferece a besta que matou há alguns dias para ser cozinhada para toda a aldeia. Como havia escassez de caça, todos adoravam o gosto da carne e provavelmente da salmonela. Mas até os vilões da aldeia estavam se divertindo. Então, missão cumprida. Ele passa mais alguns dias vagando pela aldeia, coletando coisas. Mas logo se prepara para partir. A gentil senhora lhe dá um monte de temperos e especiarias para levar na jornada antes de lhe dizer que os aldeões adorariam tê-lo por mais tempo, pois todos já se acostumaram com a sua presença. Shirou promete voltar um dia, mas por enquanto ele precisa seguir em sua jornada para garantir que esteja devidamente abastecido. A velha senhora lhe fornece um monte de refeições caseiras embaladas, já que a jornada até Bel é longa, e vai levar quase um mês para ser concluída. Ela diz a ele para voltar a esta aldeia se algum dia sentir saudades de casa, e Shirou a agradece antes de voltar para seu quarto. Ele coloca Bi para dormir para a longa jornada de amanhã e estava prestes a se deitar para a noite, também quando pensa em como a vila tem sido gentil com ele até agora e pensa que provavelmente deveria dar algo em troca também. Com isso, ele se levanta da cama e se dirige à mesa, onde olha para a lanterna e a pedra mágica de Mitil. Com isso, ele pensa em como a guarda da aldeia tem que ficar do lado de fora dia após dia só para garantir que nenhum monstro entre na aldeia. Então, ele usa sua criatividade e o mana das pedras mágicas para fundir a lanterna e criar um novo item mágico. Na manhã seguinte, quando ele estava pronto para partir, toda a aldeia veio se despedir dele para sua jornada. Ele percebe como esta pequena vila se tornou sua verdadeira casa agora, a qual ele definitivamente retornará. Então, ele oferece-lhes o item mágico que criou. Ele diz ao guarda que este item pode lançar uma barreira mágica ao redor deles, que os protegerá de qualquer monstro perigoso que se aproxime. A aldeia está além de grata por um presente tão incrível, mas o comerciante pega o item em suas mãos e o examina antes de perguntar a Shirou se ele usou a pedra mágica Mitil para isso. Ele abre a parte de baixo e o retira, apenas para encontrar a pedra bem ali. Mas antes que ele pudesse resistir e dizer a Shirou para levar a pedra com ele, Shirou correu dizendo ao comerciante para guardá-la para a aldeia. Toda a aldeia acena para ele enquanto sua jornada finalmente começa de novo. O ar da manhã é fresco em seu rosto enquanto ele vagueia pelos campos abertos, aproveitando o belo dia, quando de repente ele encontra um enorme monstro caranguejo. A princípio, ele fica apavorado, mas decide verificar as estatísticas da besta. Percebendo que é um monstro de rank C, o que significa que não deve ser muito difícil de lidar. Ele também nota que o caranguejo é supostamente comestível, o que faz sua boca salivar enquanto ele diz a Bi que a carne de caranguejo é realmente deliciosa. Ele se prepara para a luta e usa sua magia para endurecer o corpo. Mas antes que ele pudesse até planejar um ataque, ele vai em frente e usa seu golpe supersônico, que o derruba imediatamente. Antes que ele pudesse cortá-lo, no entanto, mais 2 caranguejos apareceram ao seu redor,
movendo-se de um lado para o outro. Ele começa a formular um plano, pensando que os caranguejos só podiam se mover de lado, o que ele poderia usar a seu favor. Mas, para seu horror, os caranguejos imediatamente correm em sua direção sem tempo para desviar do ataque. Ele se pergunta se é aqui que sua jornada termina. Mas, felizmente, Bi não é tão incompetente quanto ele e o agarra pela gola antes de levantá-lo no ar enquanto os dois caranguejos colidem violentamente. Ambos caranguejos morrem instantaneamente. Mas o perigo ainda não acabou, pois o primeiro se levanta e começa a correr em sua direção novamente. Shirou, no entanto, está melhor preparado desta vez e pega seu bastão antes de dar uma tacada perfeita, matando o monstro instantaneamente. Naquela noite, eles se preparam para um jantar farto. Então, Shirou usa seus encantamentos para reforçar sua mão, usando-a para cortar as pernas do caranguejo antes de colocá-las todas em uma panela e adicionar água junto com outras especiarias para criar um ensopado espesso. Uma vez que a carne estava pronta, eles quebraram a casca e deram a primeira mordida em um caranguejo neste novo mundo. Amando imensamente os sabores, Shirou está satisfeito consigo mesmo enquanto conta a Bi como ele se sente incrível e como não pode esperar para que eles viajem mais para que possam provar mais sabores deste mundo maravilhoso. Aparentemente, os aldeões eram uns mentirosos, pois tenho certeza de que não levou um mês para ele chegar à cidade de Belt, que é uma enorme estrutura protegida, cercada de um lado por água. Ele entra na fila junto com outros camponeses para entrar na cidade. Mas percebendo que ele poderia se destacar, ele usa sua magia para fazer sua bolsa mágica se tornar normal e até diz a B para se esconder por um tempo. Logo, ele é chamado pelo Departamento de Imigração, onde se verifica sua bagagem e seu documento de identidade para garantir que ele não está lá para derrubar nenhuma torre. Eles parecem muito relaxados, pois simplesmente usam uma varredura mágica básica para verificar se ele tem algum registro criminal, enquanto a mulher verifica sua bagagem, mas não encontra nada de extraordinário. Shirou está interessado em saber como suas estatísticas parecem para as outras pessoas, mas ele percebe que elas devem parecer normais, já que o Deus se certificou de que ele não se destacaria como um polegar machucado. O cara diz a ele que parece estar tudo bem, mas que ele tem uma certa bênção do dragão que os está confundindo. Shirou decide revelar a verdade e mostra para eles, que imediatamente ficam encantados com sua fofura. Mas o agente da TA diz a ele para colocar uma etiqueta no dragão, já que não podem ter ogivas nucleares não identificadas flutuando por aí. Shirou usa uma pulseira que ele tinha e a coloca ao redor da cauda de Bi, o que marca a conclusão da imigração e eles são recebidos na cidade. Ele fica imediatamente impressionado com a cidade movimentada, enquanto pessoas de todas as raças caminham juntas para seus destinos. Comprando comida, pegando armaduras, indo para os salões de treinamento, etc. Ele caminha em admiração antes de notar o salão da guilda à distância. Ele segue diretamente para a guilda dos aventureiros e entra no salão para encontrar um lugar lindo, cheio de todos os tipos de guerreiros e companheiros. De repente, ele é abordado por Arya, uma senpai coelha que o recebe na guilda e pergunta se ele gostaria de se registrar ali. Shirou acena com a cabeça e a segue até a mesa, onde ela anota todas as suas informações e pergunta se ele já teve alguma experiência anterior em combate. Shirou responde que não teve muita experiência, mas que lutou contra um pássaro estranho, alguns lobos serpenteantes e um monte de caranguejos enormes. Arya parece confusa e pergunta se ele tem alguma prova de tudo isso. Então, esse idiota enfia a mão no bolso do Doryman e tira um caranguejo morto inteiro antes de jogá-lo na mesa, fazendo-a se despedaçar sob o peso. Ariel fica assustada e corre para fora enquanto todas as pessoas da guilda se reúnem para ver o que aconteceu. Um dos furris lá usa sua habilidade especial para verificar Shirou e diz a Hera que ela deve se acalmar, pois Shirou não parece ser uma pessoa perigosa. Shirou fica um pouco confuso com isso, mas o furry explica que ele tem uma habilidade especial que lhe permite ver as intenções de cada pessoa. Se ele aparecesse em vermelho, isso significaria que ele quer causar problemas, mas como ele acabou sendo azul, ele deve estar bem. Shirou está feliz por isso, mas o peludo pergunta por que exatamente ele está carregando um caranguejo morto. Shirou responde a eles que, obviamente, ele quer comer, pois só um idiota desperdiçaria carne de caranguejo boa. Mas isso escandaliza os membros da guilda, pois não parece que as pessoas deste mundo comem caranguejos. Mas eles ainda são mais aceitantes do que a América sob Trump. Então eles o deixam viver como ele quer. Com isso, o peludo diz a Arya que ela deve terminar seu registro. Ele pergunta a Shirou se ele tem algum parceiro e Shirou responde que seu único parceiro é seu dragão por enquanto. Isso realmente choca os espectadores, pois eles não viram muitos dragões em suas vidas. E para uma pessoa ser um coletor, que por si só é uma classe rara, e depois ter uma besta super rara é quase impossível. No entanto, Shirou está lá.
Ele imediatamente começa a receber toda a atenção, enquanto alguns grupos começam a convidá-lo para suas festas. Arya decide levá-lo para o próximo quarto para um pouco de privacidade. Mas enquanto Shirou esperava um serviço debaixo da mesa, tudo o que ele recebeu foi a marca da guilda em sua inscrição, provando que ele é um verdadeiro aventureiro. Com isso, sua inscrição está completa e a Arya lhe concede uma pulseira de cobre, denotando seu rank como F, que é onde todo novo membro deve começar. Shirou não se importa, pois começa a imaginar todas as incríveis aventuras que poderá viver agora. E por hoje é só. Aqui quem falou foi o Lucas Chan, seu guia para os animes mais insanos dessa temporada. Se curtiu o vídeo, manda aquele like, se inscreve e ativa o sininho para continuar nessa jornada comigo. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio.